Ele não seria um espírito obsessor aí, o Frodo? Ele fica, né? Já Porque pra o gente anel, entrar nessa... todos eles se tornam obsessores pelo anel, né? Quando pega o anel, vira o My Precious. Então é um obsessor. O termo obsessor é muito legal porque advém disso, né? É alguém que é obcecado por algo ou alguma coisa. E isso é um estado que é observado por diversas religiões no mundo. Não é o espiritismo. Veja, quando a gente fala do espiritismo, ele surge no século XVIII, XIX, na França, por um cara muito rico que foi Allan Kardec. E que falava que os livros dele deviam valer mais que os livros de medicina da época. E que era para a elite. Não era para a população. Tanto que hoje não tem mais. O espiritismo morreu na Europa. Praticamente não existe mais. E lá o centro espírita você paga para entrar, você paga consulta, tem um monte de diferenças absurdas. Quando o espiritismo vem para cá, ele gera um sincretismo. Então ele se junta com o quê? Com o catolicismo. Porque senão ele ia morrer. Ninguém ia acreditar nisso. Nosso país é católico, não é laico. Nós somos aconfessional. Ou seja, não tem o proselitismo obrigatório, mas a religião que predetermina é a religião do Império. Se você entrar no Google agora e escrever qual a religião oficial do Brasil? Catolicismo. É direto. Cristianismo, alguma coisa assim. Né? Catolicismo. A gente tem 50% católicos. Embaixo nós temos 35% que são evangélicos, as denominações evangélicas. E depois disso é outros. Ateísmo hoje é uma religião. Você sabia? São 10% da população brasileira hoje são ateus. Brasileiro? Brasil. Eu ouvi falar que mundial era 2%. Se você pulverizar tudo, né, e colocar dentro do mundo, são 7, 8 bilhões de pessoas, torna-se ok, mas eu acho que é mais. Eu acho que mais. O Islã cresceu bastante. Tomou muito. Por quê? Inclusive a Europa, né? Mas tem um motivo, né? Todos aqueles que vão contra a igreja por um fato na sua vida, automaticamente se tornam, então, ou parte de uma outra crença, ou ateus. Então faz essa migração. E a igreja perdeu fiéis desde 2000, despencou o número de fiéis da igreja, pelos escândalos. Então é um atrás do outro que acaba cometendo e a galera fala, não quero mais esse tipo de religião. Qual igreja você disse? Apostólica Romana. Historicamente eles são... E já falando de Deus, você... Do em off aqui? Em off aqui, não é isso? Isso, eu ia falar isso. Você falou pra gente... Foram 40 anos. 40 anos estudando e você garante que Deus não existe. Não, eu ia perguntar outra coisa. Eu vou explicar pra Antes vocês. disso, eu ia perguntar outra coisa. Que a gente deixou pra... Na hora do programa, ele meio que... tentar sentir aí qual que é a nossa... Não, mas deixa pro final, surpresa. Vai comer a sobremesa antes da janta? Não, ó, galera, o Spook falou que durante o programa, no final do programa, ele vai conseguir, sei lá, sentir aí, revelar... Vamos explicar Cuidado com o que você fala pra gente não dar uma... Não. Porque o cara é inteligente, psicanalista e tal, neurocientista. 148 de QI. E aí o cara vai analisar, então... Não, vamos explicar. Quem é o Spook Houses, como surge, vamos contar uma historinha pra vocês, ok? Boa. O canal surge em 2016 para 2017, quando eu vi muita coisa de terror acontecendo na internet, mas é tudo mentira, fake news, a galera gosta de criar, vai em lugares assombrados e na verdade é uma casa abandonada, não tem nada lá. Aí vê porta caindo, janela abrindo e tudo mais. Aí você fala, isso é uma invencionice. E aí começaram a surgir os medos nas pessoas. Eu falei, peraí, vamos entender. Eu já estudava religiões há muito tempo. Eu comecei a estudar religião aos 14, 15 anos. Por um acidente que aconteceu comigo, eu vi um fenômeno acontecer. Eu fui atropelado na porta de casa por um Passat verde que desceu a 60 por hora para mais e o carro ficou amassado. Eu bati no capô e voei. E eu vi o túnel, e isso eu falo, é certeza, não é uma impressão. Eu vi um túnel, eu subi. E na hora que eu tava subindo, eu olhei para baixo e falei, mano, que louco isso aqui. Quando chegou lá em cima, eu vi minha bisavó. Ou era um arquétipo dela. Porque eu não conhecia minha bisavó. Nunca tive contato com ela assim. Ela morreu, sei lá, eu devia ter 10, 12, 15 anos de idade, sei lá. Eu nem lembrava dela. E aí, quando eu vi o túnel e tal, ela apareceu. E falou, desce, não é tua hora. Isso é real. Não é um fenômeno. Foi algo que realmente eu trago como uma lembrança muito séria do fenômeno. Desci, eu acordei.
tava no chão, toquei, falei, tá tudo aqui, 2 braços, 2 pernas, 2 orelhas, não aconteceu nada comigo. Não quebrei nada. Levantei, eu tinha rolado uma casa de diferença. E entrei na minha casa. Na hora que eu entrei, o cara veio correndo, me pegou e me jogou dentro do carro e me levou pro Einstein. Na hora que ele me levou pro Einstein, eu tinha batido com a cabeça só numa pedra e abriu. Só, mais nada. Tomei ponto, tomei lúcido, de olho aberto, o cara dando ponto, falou, não aconteceu nada, cara, você não quebrou nada. A partir daquele fenômeno, eu falei, eu tenho que entender o que aconteceu comigo. Aí eu comecei atrás das religiões. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 para 15 anos quando isso aconteceu. Uhum. E aí eu falei, vou atrás de respostas. E aí comecei a estudar o cristianismo, mas não tinha nada na Bíblia que me trouxesse algo desse tipo. Absolutamente nada. Que isso? Já começou, hein? Já começou, Os Matheus? fenômenos começam a aparecer aí e galera, em algum momento desse podcast, Foi isso, o Matheus? Spook, é o meu fenômeno que eu mandei pra ele, mas ele vacilou ali. Em algum momento desse podcast, já que foi interrompido aí, ele vai apagar as luzes desse estúdio aí. Aguardem, aguardem. Vou apagar do prédio, né? Só do estúdio já tá bom. E aí eu comecei a pesquisar, tipo, comecei a ir atrás. No cristianismo não tinha resposta nenhuma, porque só tinha uma verdade absoluta, que era o que estava na Bíblia. Ninguém me respondia isso. E aí eu estava treinando numa academia chamada Dinastia, na Guilherme Dumont Vilares. Eu tinha 17 anos de idade. E tinha um cara que ele treinava lá já mais velho e ele ficava toda hora incomodado comigo, olhava. E um dia ele me abordou e falou, eu preciso te levar num lugar. Eu, por quê? Não questione, você vai comigo. Tá bom, sábado, de manhã, ele passou na academia com um carro com uma mulher e 2 crianças. Falou, entra aí, eu vou te levar para um lugar. Entrei no carro, ele me levou no Itaim, Horácio Laffer, Luz Divina, Centro Espírita. Entrei, quando tava para entrar, veio o cara da porta, olhou para mim e falou, pô, que bom que você voltou. Mas eu nunca tive aqui. Aí eu entrei, as pessoas saíam, me cumprimentavam, todo mundo me cumprimentando. Eu falei, tem alguma pegadinha aqui, alguma coisa, fanatismo, sei lá. Fui tomar o passe. Vão arrombar meu rim aqui. Não sei, mas assim, eu tomei o passe magnético e me apaixonei. Falei, pô, o negócio funcionou, cara. Eu me senti leve, eu me senti bem. E comecei a frequentar, comprei os livros de Kardec, comecei a ler, fui atrás de respostas, mas também era limitado aquilo. Porque eu estava dentro de uma religião, eu não estava inserido dentro de um processo acadêmico de pessoas sem o viés. Eu estava enviesado. Mas beleza. Aí eu desisti do espiritismo quando eu fui tomar um passe e o cara não pode te acordar no negócio. Então você fica ficulinho lá, fechado o olho, com a mão sobre a mesa ou sobre suas pernas. E aí ele começa a te dar o passe. E é super tranquilo, não tem... Depois eu fui entender como é que é o processo do passe magnético. Só que ele parou. Aí ele me cutucou. Aí eu abri o olho e ele falou, tem uma coisa atrás de você. Falei, não tenho a menor ideia do que tem atrás de mim. Ele falou, tem um anjo atrás de você. Falei, legal. O que eu faço com isso? Ele falou, não tenho a menor ideia. Veja, tinha um anjo? Não. Era como a tela mental dele ressignificava aquilo que ele estava vendo com base na sua crença. Podia ser qualquer coisa atrás de mim. Mas como plasmava junto a tela mental dele, ele falava, é um anjo. Beleza, eu falei pra ele, eu olhei pra trás e falei, tá, vamos pra casa. E assim, eu sentia muita dor nas costas até chegar em casa e sumiu a dor. Eu falei, ok. Não vou perguntar o que é isso agora. Saí do espiritismo, fui pra Umbanda. Eu fui levado para um terreiro de Umbanda e, cara, é apaixonante. Puta merda, como é bonito ver aquilo. Então, quando você entende a dança, a arte, o que tá em volta daquilo, eu falei, eu vou ficar um tempão aqui. Gostei. E comecei a desenvolver as 7 linhas da Umbanda. E aí comecei a desenvolver a gira de incorporação, comecei a incorporar e comecei a trabalhar na Umbanda. Foram 10 anos trabalhando entre o espiritismo kardecista e a Umbanda. E era assim legal porque... Juntos os dois ali? Eu frequentava simultâneos. Então eu sempre achava centros. Então eu frequentei... tinha algumas casas, por exemplo, tem uma no Jardim São Luís, eu não vou lembrar o nome. Era uma casa muito humilde. Eu entrei. Eles não tinham nem telhado direito. Fui lá, ajudei financeiramente, fizeram um telhado e tal.
E aquele dia foi impressionante porque o dono do lugar veio falar comigo, eu só sentava e tomava passe e ia embora. Sentava, tomava passe e ia embora. Uma hora o dono chegou pra mim e falou, você vai trabalhar pra mim. Eu falei, não vou. Vai. Eu não vou. Na hora que eu entrei, cara, eu tive uma situação de pressão tão grande no corpo que eu caí de joelhos na casa. Eu caí de joelhos no meio da gira. Eu não consegui levantar. Ele falou, amanhã você vem e já começa a trabalhar. Eu nunca tinha sentido algo assim tão forte. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, vestido de branco, peguei as guias. Todo mundo da casa não sabia meu nome. Ninguém sabia quem eu era. Mas eles sabiam o nome de todos os meus guias. Eles sabiam de cor. Era botar a guia no pescoço, já vinha todo mundo cumprimentar. E falava o nome do espírito que estava comigo. Eu falei, cara, é aqui que eu vou ficar. E comecei a desenvolver, comecei a atender. E assim, tem situações ali que você saía com o seu, vamos dizer assim, sua estrutura emocional bem fragilizada. As duas lideranças ali sabiam que você estava Não frequentando... gerava conflito. Nunca gerou? Tá. Não, porque os mesmos espíritos que plasmavam no espiritismo kardecista plasmavam na Umbanda. Só muda a roupa. E isso é um conflito que as pessoas não entendem. Mas a mesma consciência que eu posso trabalhar na Umbanda, eu posso levar para o espiritismo kardecista sem problema algum. Não Certo. tem. Ele vai plasmar como você quer ver, não como ele realmente é. Entendeu? A sua Certo. tela mental está programada para ver os seres daquela maneira. Tá. Então, eu posso trafegar com os dois sem problema nenhum em ambos os locais. E eu lembro de uma que eu tava com o Preto Velho, e eu nunca fumei, nunca bebi. Então, no terreiro eu sempre falei, eu não bebo, eu não fumo. Vamos preservar o meu corpo. Então, nenhuma entidade gostava disso, beleza. Aí eu...